Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam se dedicando bastante nas tarefas, porque nós estamos fazendo o melhor para vocês. A tia está morrendo de saudade e doida para nos encontrarmos logo. Mas para que isso aconteça rapidinho, a gente tem que cumprir as medidas do governo, tá bom? Fique em casa, lave bem as mãos e usem álcool em gel, ok? Nossa aula hoje é sobre geografia. Nós vamos estudar sobre transformações de paisagens urbanas e rurais. E também vamos ver um pouquinho sobre o trabalho dessas pessoas nas áreas urbanas e nas áreas rurais. Combinado? Então vamos lá! Nós vamos começar a ver sobre as transformações provocadas pelo ser humano. E o ser humano, ele transforma o ambiente que ele está diariamente, pessoal. Sempre ele transforma o ambiente que ele está. E por que ele faz isso? Justamente para o seu conforto. Ele quer melhorar o meio em que ele está. Então ele vai fazer isso. Ele sempre vai derrubar florestas para construir uma casa. Ou ele vai derrubar uma mata para melhorar os pastos das fazendas, né? Não é só na cidade que ocorrem transformações. Também no meio rural. Então ele tem com essa necessidade de conforto. A cidade está crescendo, não tem mais casa. O que nós vamos fazer? Vamos destruir aquele espaço para construir mais casas, mais prédios, assaltar mais cidades, melhorar melhor o comércio. Então, isso tudo que ele vai fazer é o homem que transforma. A gente tem uma bem legal aí que a tia trouxe para vocês, é nas imagens que a tia colocou para vocês aí ao lado, do bairro da Glória e o bairro da Praia da Costa, que fica no nosso município de Vila Velha. Olha que legal aí, a gente pode observar que a Glória, bem antigamente, olha como eram as casinhas. Eram de madeiras, né? Ruas de chão. E o que aconteceu? Hoje a gente tem rua de chão lá? Dificilmente, né, pessoal? Hoje a gente aprendeu que a Glória é um bairro comercial. E como ela tem muito comércio, ela precisa melhorar aquele espaço. Então é um bairro cheio de lojas, né? Tudo asfaltado, tem indústrias como a Chocolate Garoto, que vocês podem perceber até hoje. Só que o que aconteceu com a Chocolate Garoto? Ela também se envolveu, porque dá para ficar com uma indústria pequenininha a vida inteira? Não, se ele cresceu, ele precisa também evoluir, e isso é algo transformado pelo homem. Outro exemplo bem legal que a gente está vendo aí, ó, é a Praia da Costa. Quem gosta de ir lá na curva da Sereia, tomar banho, que o mar é calminho, então, essa é uma foto de lá. Olha, quase não se tinha prédios, tá vendo aí? Era tudo estrada de chão. Hoje a gente vê o quê? Tudo asfaltado, bastante prédio, movimento de pessoas, e isso tudo acontece porque o homem provoca transformações no ambiente que ele está. Tá? E ele sempre vai fazer isso para o conforto da população, para melhorias para a população. Por isso que ele vai fazer isso, seja no campo, seja na cidade, ok? Nós vamos agora falar sobre transformações provocadas pela natureza. E a natureza transforma o ambiente que a gente está, professora? Sim, ela também faz esse papel. Seja ela de uma forma natural, ou seja por algum acidente ecológico, desastre ecológico, pode acontecer isso, né? A tia colocou para vocês aí uma imagem da cidade de Brumadinho. Lembra que a lama veio e devastou toda a cidade? E a cidade vai continuar sendo a mesma depois dessa lama? Não. Antes era numa cidade de um jeito. Hoje, depois desse desastre, ela mudou. Então, o que? Vai ter lojas, casas, monumentos que lá existiram, que não vai ter como existir mais, porque se perdeu com a lama. Né? A mesma coisa ocorre numa cidade de Conha. Lembra que teve as chuvas no início do ano, que a água veio, o rio encheu a cidade, derrubou, destruiu um monte de coisa? Por exemplo, aquilo também foi um desastre provocado pela natureza, e que a cidade vai passar por transformações depois disso. Mas só através de desastres? Não, às vezes de algo natural mesmo, da natureza mesmo. Por exemplo, quem gosta de subir Domingos Martins e que vai até a Pedra Azul, e lá tem um lagarto agarrado nela, não é? Será que ele sempre existiu ali? Não, isso aí foi de acordo com o tempo, chuva, vento, desgaste das rochas. Aí fez aquele formato de lagarto que você, quando você olha,
parece que você está vendo um lagarto preso lá na rocha, não é verdade? Isso é uma transformação provocada pela natureza. E a transformação provocada na natureza, pessoal, ela pode acontecer também no seu dia a dia. Como assim, professora? Às vezes a gente está um dia ensolarado, bonito, de repente o tempo fecha rapidamente. Houve uma mudança na paisagem. A paisagem tá bonita, clara, iluminada? Não, ela escureceu, não é? O tempo fechou, esfriou, então houve uma transformação da paisagem. Então existem transformações provocadas pelo ser humano e existe transformações de paisagens provocadas pela natureza, que é algo que a gente não consegue mensurar, e às vezes acontece de forma natural e às vezes de formas de catástrofes ambientais. Que existem elementos na natureza que contam histórias? Como assim, professora? Às vezes a gente vai num local e tem uma casa bem antiga lá naquele local. Aí a gente pergunta, o que essa casa está fazendo aqui? Totalmente diferente num bairro que só tem casas modernas. Esses são elementos para contar a história daquela cidade. Aqui vai falar um exemplo para vocês. Lá na prainha, em Vila Velha, existe uma igreja, que é a igreja do Rosário, muito antiga, não tem? E essa igreja ela foi construída em 1535, quando Vasco Fernandes Coutinho chegou aqui em Vila Velha. Ele construiu essa igreja lá. Professor, essa igreja existe desde 1535? Sim. E todo mundo que chega na prainha quer conhecer a história dessa igreja. Quem foi que criou, quem que levantou. Você sabe que quem fundou essa igreja, ela foi construída por índios. Os índios que construíram essa igreja, né? Então, o que acontece? Isso é uma história, um relato dessa cidade, onde existe fontes históricas justamente para resgatar aquilo que a gente foi vivido há milhões de anos atrás. Por isso que tem alguns locais que não podem ser destruídos, porque eles já são conhecidos como patrimônio histórico. O que é patrimônio histórico, professora? São monumentos, museus, casas que existiram muitos anos atrás e que eles não podem destruir para contar a história daquela cidade. Por isso que a igrejinha que tem lá na prainha, até hoje ela está lá. Ela é um patrimônio resguardado de Vila Velha, que as pessoas não podem destruir, elas podem restaurar, mas não podem modificar a estrutura da igreja. Assim como existe o Palácio da Anchieta, alguns outros monumentos que vão contar a história daquela cidade. Por isso que é importante a gente preservar esses locais, para a gente poder conhecer a história do lugar onde a gente viveu. Tá vendo que legal? Vamos ver como é a vida e o trabalho das pessoas que vivem na cidade. Será que o trabalho e a vida das pessoas que moram na cidade é igual das pessoas que moram no campo? Não, né, gente? A começar pela quantidade de pessoas que moram na cidade. A vida das pessoas que moram na cidade, elas são muito mais movimentadas do que das pessoas que moram no campo. Não é? A gente percebe por nós, quando a gente estava sem estar vivendo nesse momento de pandemia, a gente estava fazendo o quê? A gente ia para a escola, a gente ia para shopping, a gente ia passear, a gente ocupava quarteirões da cidade, a gente se locomovia de um lugar para o outro com mais tranquilidade, a gente se relacionava com os nossos amigos, ia na casa dos nossos avós, e isso tudo é pertinho do outro, um próximo dos outros, não é longe. Diferente das pessoas que moram no campo, elas moram mais distantes uma das pessoas, né? Em alguns locais as pessoas moram mais distantes e o ritmo de vida das pessoas que moram na cidade é diferente das pessoas que moram no campo, né? A gente costuma dormir mais tarde, eles dormem mais cedo, né? E algumas pessoas às vezes buscam melhores oportunidades de vida na cidade. Aí eles têm que se deslocar da sua cidade para vir para uma cidade maior. E esse deslocamento de sair de uma cidade pequena para uma cidade maior, ou sair de um estado para outro estado, de um município para o outro município, isso se chama migração. São pessoas que migram de um estado para um outro estado, de uma cidade para uma outra cidade, em busca de melhores condições de trabalho, né? Ou de oportunidades de vida, ou qualquer motivo que seja.
Vocês sabem como as pessoas trabalham na cidade? Existem 3 tipos de trabalho na cidade, pessoal. O trabalho da indústria, o trabalho do comércio e o trabalho de serviço, prestação de serviço. Então, qual é a função das pessoas que trabalham na indústria? Eles vão produzir, eles pegam a matéria-prima e vão industrializar essa matéria-prima, né? Colheu o algodão lá na roça, trouxe para a cidade e eles vão fazer o quê? Vai transformar esse algodão em cotonete, né? Ou o algodão em uma roupa. Então ele vai pegar a matéria-prima e transformar. Então isso é um trabalho que tem na cidade. O outro trabalho que tem na cidade é o comércio. É uma atividade de compra e venda de mercadoria. Você produziu a mercadoria na indústria, essa indústria vem para o comércio, que ela vai ser o quê? Comercializada. As pessoas vão comprar e vão vender essa mercadoria. E tem os serviços, que são os serviços essenciais para o nosso meio que a gente convive, né? A gente precisa de educação, transporte, saúde, fornecimento de água, de energia, lazer, coleta de lixo e assim vai. Então, existe trabalho para esses 3 setores de economia: indústria, comércio e serviço. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida no campo e o trabalho das pessoas no campo, né? O campo ele é mais tranquilo que a cidade é mais agitada que o campo. As pessoas que vivem no campo, elas têm cidades, eles vivem mais com áreas verdes, né? Menos urbanizadas, né? São bairros pequenos, existem moradias mais simples, escolas e uma menor concentração de pessoas do que vivem na cidade. E as pessoas que vivem no campo, elas têm um ritmo de vida diferente das pessoas que vivem na cidade, né? Elas têm acesso a menos serviços de saúde, educação, tá? Não que seja pior que o nosso, eles só têm apenas menor acesso. Às vezes tem uma escolinha para aquela comunidade toda, né? É diferente, porque a quantidade de pessoas são diferentes do que a nossa. Outra coisa importante lá é que as estações do ano, elas interferem muito no trabalho que é feito lá no campo. Por quê? Porque eles precisam da agricultura. E a agricultura, ela reflete no clima daquele ambiente para poder aquela planta se desenvolver. Então, eles dão muito valor a essa questão do clima e observar o clima para produzir aqueles serviços, aqueles alimentos que mandam para nós na cidade. Tá, gente? Existem também algumas atividades, assim como tem atividades da cidade, que se a gente viu atividade lá, como existe na indústria, no comércio e atividades de serviço, no campo também existem atividades, só que são diferentes daquelas da cidade. Por exemplo, no campo, as atividades que são fornecidas para trabalho no campo é atividades na agricultura, né? Que eles produzem um alimento, eles vão produzir aquele alimento para eles consumirem e vender esse produto, né? Eles têm a pecuária, onde eles cuidam do boi, né? Da vaca, eles trabalham com gado, né? E tem o quê? O extrativismo, que são atividades que retiram produtos da natureza de origem animal, vegetal e mineral para o nosso sustento e para a fabricação de itens na cidade, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Agora, vocês vão pegar a apostila de vocês de geografia, da página 316 até a 329 e responder algumas coisas que tem. Nossa, tia, a gente vai fazer isso tudo de dever? Não, muita coisa tem tudo que a tia explicou para vocês aqui, né? A tia já fez um resumão, só tem algumas perguntinhas soltas nessas páginas, que é sobre os assuntos que nós falamos. Como você prestou bastante atenção, eu tenho certeza que você vai dar conta de fazer tudo bonitinho, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, lembra de falar com a mamãe para procurar lá nos canais de plantão de dúvida no WhatsApp e no e-mail que a tia passou para vocês, tá bom? Um beijo enorme, fica com Deus, tchau!